Thomson deixou um buraco para ser resolvido, a questão espectral, né, que eu falei com vocês no item anterior. Rutherford era aluno de Thomson. Então, ninguém fala isso nos livros, mas eu tenho para mim, e pela própria leitura dos artigos deles originais, que tem no Google, você pode ver depois, Rutherford queria meio que salvar o mestre dele, sabe? Entender ou achar algo que corroborasse o que Thomson tinha visto, ou uma explicação que evidenciasse isso muito bem. Ele foi fazer o laboratório dele em Manchester, onde eu estudei, inclusive. Ficava até perto do laboratório dele original, tá? O meu laboratório. E o Rutherford fez lá, na salinha dele, um laboratório que na época era muito comum, bem improvisado. Ele fez um experimento para poder determinar como é que seria a estrutura atômica. Para mim, o que ele queria fazer era provar que a ideia da nuvem positiva do Thomson estava certa. Só que ele acabou provando o contrário. Mas o ponto legal é que a experiência dele é uma experiência muito bem feita, muito bonita e muito interessante do ponto de vista físico, tá? Que é a experiência da folha de ouro. Vou te mostrar a primeira experiência, te contar um pouco dela e eu volto aqui para te mostrar um pouco desses detalhes do átomo, tá? Ele pegou, isso aqui é só um desenho para você entender o geral. Uma caixa de chumbo, tá? Porque chumbo ele resiste bem à radiação, não permite que passe radiação. Em 1911 já se sabia sobre radioatividade, tá? Marie Curie já tinha descoberto o polônio e já estava assim muito avançado o estudo sobre isso. Já sabia que a partícula, que o polônio que estava aqui dentro, né, que a fonte que ele usou foi o polônio, emitia partículas alfa e que a partícula alfa era uma partícula positiva e maçuda, grande, tá? Alfa é positivo e ela tem carga 2 e massa 4. Só que não se conhecia o nêutron na época. Já se conhecia o próton, tá? Próton foi entre Thomson e Rutherford. Goldstein descobriu o próton em 1905, com contribuição do Rutherford também. Então já sabia que existia próton, que a partícula alfa era um próton, tá? Não sabia se esse próton era mesmo essa massa positiva ou não, e esse era um ponto até crucial para se resolver. Então o que o nosso amigo Rutherford fez? Ele pegou uma folha de ouro muito fina mesmo, transparente quase, colocou no meio do laboratório pendurada na parede e bombardeou essa folha, ou deixou exposta a folha, né? Bombardeou, parece que ele vai ligar a partícula alfa, não. Ele deixou uma fonte de polônio com um furinho aqui nessa direção. Ela foi emitindo partículas alfa naquela direção da folha de ouro. Ele cercou em torno da folha, na verdade ele cercou a sala inteira, colou na sala inteira folhas de sulfeto de zinco, que é um material tipo filme fotográfico. Quando a partícula uma partícula alfa bate nesse material, ela dá tipo um ponto branco, cintilante, que é esse ponto de impacto que ele está mostrando aí. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, alguns dias, ele foi vendo que as partículas alfa, elas não batiam e voltavam. E para mim ele esperava isso. Lembra que existia a questão de existir uma nuvem positiva? Para ele, ele esperava que as partículas atravessariam o ouro perfeitamente, mesmo o ouro sendo denso. E ele realmente viu um monte de partículas aqui, ó, na região de trás da folha de ouro. Essas partículas passaram pela folha de maneira perfeita e linda, tá? Porém, o que ele não esperava fosse que algumas partículas fossem voltar ou desviar muito. Tipo, essa aqui, que tomaram rumos muito diferentes. O que ele interpretou a partir disso então? Que esse desenho aqui do lado te mostra bem. Se fosse esperado um modelo de Thomson, se fosse um modelo de Thomson válido realmente, se existisse uma nuvem positiva e cargas negativas, todas as partículas alfa passariam direto. Teriam só um facho de partículas alfa aqui atrás, né, tendo atravessado a folha de ouro. Mas o que pode ter acontecido? Como a partícula alfa é muito maior que o elétron, cara, é como se fosse um caminhão perto da formiga, o elétron não ia desviar essa partícula alfa. Então a única sugestão que poderia ter acontecido é o seguinte: tem que ter nesse átomo algo muito grande aqui, ó, e positivo, maçudo e positivo, que consiga confrontar algo também maçudo e positivo, de modo a desviar pelo choque. E esse algo que ele chamou de núcleo. E aí que surge a ideia de núcleo.
no átomo de Rutherford. Ele até fez uma coisa legal, ele pegou todos os pontinhos que ficaram para trás da folha e os pontinhos que desviaram do fundo da folha e fez um cálculo de pontinhos que desviaram sobre pontinhos que passaram a folha direto. Contou pontinho por pontinho com os alunos dele. Esse cálculo deu 1 sobre 10.000, que quer dizer o seguinte, o núcleo é 10.000 vezes menor do que a eletrosfera, do que o tamanho do átomo em si. Então esse núcleo é muito pequenininho e positivo, o que assustava muito porque se conhecia na época, sabia-se que o próton era mais maçudo que o elétron já. Então isso causou um certo impacto. Só que isso foi crucial para o modelo de Rutherford, que ficou como? Ficou assim, ó, um núcleo positivo com elétrons, vou botar aqui para você ver, ó, um núcleo denso positivo com elétrons de massa infinitamente menor ao redor. Então o núcleo é positivo e elétrons de massa muito menores estão ao redor aqui, ó, soltos. Tá? Estão em camadas? Não se sabe. Ele não falou que estava em camada, mas devia ser uma camada tipo de Thomson, tá? Tipo de Thomson. E você fala assim, cara, que legal. Ah, ponto legal de você lembrar. Não tem nêutron aqui, tá, gente? No núcleo. Não foi descoberto nêutron nessa época ainda não, tá? Nêutron é algo muito mais recente do que 1911, tá? Só que assim, você fala assim, cara, legal. Então, é um modelo legal porque o cara descobriu o modelo do nada, com experimento. Mas tem um grande defeito. Esse modelo do Rutherford não explica um problema da física clássica que é muito simples para você entender. Se eu tenho carga positiva e negativa, o que acontece com elas? Elas vão se atrair. Então o núcleo vai atrair o elétron e eu vou voltar a ter o modelo de Thomson. Beleza? Tá, cheio de elétron grudado no núcleo. Ou esse elétron vai girar ao redor do núcleo e vai perder energia. A física clássica falava disso. Até se chocar com o núcleo novamente e voltar a ser Thomson. Então o modelo de Rutherford ele fez uma experiência legal demais e abriu muito precedente. Só que ele não explicava por que o elétron ficava fora do núcleo no espaço vazio. Esse era o ponto crucial. E se eu fosse pensar no Rutherford com a física clássica, eu voltaria a ter Thomson. Então para mim é o pior modelo que tem, tá? Porque esse probleminha dele aqui, ó, ele acaba com o modelo de Rutherford. Acaba. E digo mais, ele também não explica a questão dos espectros, das linhas espectrais. Então não explica a questão dos espectros e tem uma falha grave pela física clássica. E aí, bicho, o negócio fica feio. Porque o que eu vou fazer agora? Eu arrumei um ótimo experimento que explica muita coisa, mas eu não consigo provar que o átomo existe, embora eu veja o que acontece. A partícula atravessa, que é uma coisa caótica, né? Você vê o que acontece, mas você não consegue explicar. Quem pode nos salvar agora? Esse é o próximo desafio.